Olá, em 2016, por volta de 2016, entre 2016 e 2017, eu comecei a fabricar fornos portáteis a pedido de algumas pizzarias que eu atendia. Eles queriam fazer pizza na casa dos clientes, né? Pizza em eventos, e eles tinham só o forno iglu ou forno napolitano fixo em suas pizzarias, então eles pediram para que eu fizesse fornos portáteis. Daí então surgiu a ideia de criar os fornos portáteis, né? E começamos a fazer, né? Mas o meu forte naquela época e antes disso, porque eu tive uma empresa antes disso, que era uma empresa que fazia queimadores industriais, né? Queimadores para estufas, para caldeiras, para aquecedores, enfim, queimadores para a indústria, né? E antes disso ainda eu trabalhei numa empresa chamada Ecoflan, uma empresa de queimadores, traziam queimadores da Itália. E minha experiência durante vários anos, 15 anos, trabalhando nessa empresa, e trabalhei também para uma empresa que eu mesmo, é, era a minha empresa mesmo. E durante esse tempo nós adquirimos uma experiência grande, né, na área de combustão, e aplicamos essa experiência, né, esse know-how, dentro da área agora de gourmet, produzindo fornos. Nós produzimos os fornos e começamos a aplicar queimadores que eram usados somente na indústria para atender as pizzarias, né? Então foi assim que nós começamos a fazer fornos de pizza. Então, ao longo desse tempo nós fomos aprimorando algumas coisas, fomos percebendo que nós podemos usar vários tipos de queimadores dentro dos fornos, porque o que muda somente é a concepção do queimador, a potência continua sendo a mesma, né? Fomos percebendo como é que nós poderíamos melhorar a área, né, de onde vai ser feita a queima, a câmara de combustão, ou seja, o forno, né? Fomos percebendo qual seria o melhor local de se colocar o queimador, né, para que houvesse assim o espaço ali da pizza, da pedra, fosse bem utilizado. Enfim, nós fomos desenvolvendo todas essas coisas e à medida que os clientes pediam os seus fornos especificamente, nós fomos criando fornos. Nós devemos ter criado por volta de 15 fornos, né? De diferentes medidas, de diferentes modelos, de diferentes aplicações, né? E tamanhos. Às vezes você encontra aí fornos que foram feitos para 4 pizzas, 2 pizzas, fornos rotantes, fornos mais industriais, fornos pequenos. Nós temos hoje, por exemplo, um forno chamado Atomo, que é um forno bem pequeno, que você consegue fazer nele pizzas de 22, 23, né? Eu acredito que esse é o menor forno já produzido para pizza, né? É o nosso Atomo, bem pequeno mesmo, né? Depois nós temos o Nano, que é para uma pizza de 28, daí temos o Mini, uma pizza de até 32, aí temos o Portátil, uma pizza de 35, temos o Jumbo, que é para uma pizza maior, né? De 35 a 40. Então, nós vamos aprimorando, desenvolvendo queimadores específicos para cada forno, vamos fazendo upgrades em vários fornos, em várias marcas, né? Existem algumas marcas de fornos aí que necessitam de upgrades para fazer, para melhorar a combustão, né? Então, nós somos especializados nessa área da combustão e da aplicação de queimadores para que haja um melhor rendimento. Rendimento num forno não depende só do queimador, depende do modelo do forno, do local onde você vai colocar o queimador, né? Da posição, da onde está a porta, da altura do forno. Então existem várias coisas, né, que fazem com que um forno tenha uma boa eficiência, né, uma boa cocção ou não. Não é somente queimador. Às vezes o queimador que nós fazemos no nosso forno não funciona tão bem quanto, por exemplo, num outro forno, por causa da forma que ele foi construído, né? Por causa da forma que ele foi pensado, enfim, né? Mas então, nosso serviço também é de fazer upgrades em outros fornos, porque nós somos da área de combustão. Nessa área de fornos, são poucas pessoas que têm conhecimento técnico para desenvolver isso. Nós temos o privilégio de ter todo esse aprendizado na área de combustão e poder aplicar isso dentro
dessa área gourmet e fazer os fornos portáteis, né? Faço forno também para queimadores para forno iglu, para fornos napolitanos, que são de alvenaria. Enfim, nós temos diversos projetos. Algumas pessoas falam que o forno quadrado não funciona. Funciona, desde que você aplique corretamente, né? O queimador, a direção, a posição. Não se trata de formato que vai fazer com que... Claro que alguns formatos eles vão ajudar, né? Mas nós temos técnicas suficientes para fazer com que um forno, por exemplo, quadrado, funcione e te dê rendimento, né? Isso é uma questão técnica de você saber aplicar um queimador. Outra coisa, não, às vezes as pessoas enchem de queimador num forno pensando que um monte de queimador vai fazer com que o forno funcione melhor. Não funciona, né? Não significa que você colocando lá um U, né, de queimadores, ou um L de queimadores, vai funcionar. O que faz com que funcione é o posicionamento e eficiência e a potência térmica do queimador produzindo uma boa queima, né? Uma queima que não prejudique a saúde, né? Mas que seja também eficiente, que haja uma mistura correta, coeficientes de oxigênio, de O2, CO2, de CO, né? Todas essas coisas têm que ser calculadas e medidas, né? Não é chegar e colocar um queimador num forno e esquentou, funciona. Tem muita gente fazendo isso, né? Muita gente copiando queimadores ou copiando fornos sem ao menos entender nem sequer qual que é a caloria, né? A potência térmica, né? Disso. Então, em função disso, nós temos aí alguns fornos que são bem interessantes, né? Bem acabados, com um design bem legal, mas que não dão um rendimento necessário. Tá cheio disso por aí, porque as pessoas copiam a casca, copiam o formato, mas não copiam o que é essencial, não entende o processo de como funciona a troca térmica, enfim. Nós procuramos, nos nossos fornos, deixar isso funcionando de forma correta, né? Ainda que não sejam os melhores no design, ainda que não sejam os melhores, os mais bonitos, nós temos a preocupação de que eles funcionem e funcionem bem, com uma boa combustão, né? Nós já estamos no mercado. Algumas pessoas também pensam que nós chegamos no mercado agora e estamos fazendo alguma coisa nova. Não, gente, a gente está no mercado já há muito tempo, né? É que a gente tem inovado e tem aperfeiçoado os nossos fornos, lançado coisas novas, mas nós já estamos no mercado há um certo tempo. Você que nos acompanha sabe da nossa história, sabe o que nós temos produzido ao longo de um período bem grande, nos fornos aí, com os queimadores, com acessórios, enfim, né? Então essa é a nossa história. Sempre é bom lembrar, porque sempre tem gente nova, né? Há uma renovação, sempre tem gente querendo fazer coisa nova, ver coisa nova, fornos novos enfim, né? A novidade sempre. E a gente está aqui para dizer para você que nós já estamos há um certo tempo no mercado produzindo fornos. Grande abraço, até mais.